Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do PDEcast, esse espaço delícia em que a gente fala de gestão, de consultoria, de ferramentas, tudo que a gente gosta. Eu sou a Alice Castro e estou aqui hoje com a Tayana, nossa convidada especial, e a gente vai falar sobre perfis comportamentais, como conhecê-los e utilizá-los. Olá, Tayana, tudo bem com você? Tudo bem. O tema muito desafiador de falar, hein? Eu sou apaixonada. Ai, eu também, menina, adoro. Eu gosto muito de descobrir pedacinhos de mim que eu nunca tinha parado para conhecer antes, né? Então, cada teste que a gente faz, cada análise, você vai se identificando. Mas é louco, porque a gente gosta, mas a gente não gosta, né? Porque tem uns que a gente acha que tá errado o teste, porque fala umas verdades que a gente não quer ouvir, não é verdade? Mas é bom. Porque, assim, na verdade, o autoconhecimento, eu costumo até falar que ele é um chazinho que a gente toma todo dia. Sabe aquele cafezinho, aquele chazinho que a gente toma todos os dias? E é impossível a gente saber tudo. O autoconhecimento ele é interminável. Você vai fazendo um teste aqui, vai aprendendo, vai fazendo sentido. Tem alguns clientes que eu atendo, né? Eu sou psicóloga, eu também trabalho como coach. E tem alguns clientes que eu atendo, faço os testes, aí tem gente que fala assim, nossa, eu não dormi, fiquei dois dias pensando em ti. De tanto que é profundo, de alto impacto que acontece, de vai mexer, às vezes, lá na raiz de alguma coisa, né? E aí acaba que dá um gatilho para outras coisas boas, outras coisas nem tanto, então a gente tem que ter cuidado também. Mas a busca do autoconhecimento é fundamental. E aí, dentro do ambiente organizacional, Tayana, como que esse autoconhecimento pode chegar para as pessoas? Seja funcionário, líder, né? Quem está nos ouvindo aqui, consultor, gestor. Quais são os caminhos do autoconhecimento para tomar esse chazinho todo dia lá dentro da pessoa, né, e dentro da empresa? Ele é muito importante o autoconhecimento, porque eu costumo dizer assim, não nos foi ensinado a saber o que hoje são nossos talentos. Então, se eu não me conheço, se eu não sei qual é o meus talentos, como é que eu vou usar isso a meu favor? Então, tem muitas empresas que têm ali os funcionários só trabalham, e às vezes eles estão no lugar errado, eles não têm o perfil para aquela vaga. Então, o autoconhecimento ele faz você se conhecer quais são os seus melhores talentos, quem você é, porque é uma pergunta bem profunda, né? Quem você é, o que você tem de melhor da tua história de vida, que te construiu, e aí, como é que se dá isso, a busca do autoconhecimento? Então, tem algumas empresas que compram, né, contratam consultores ou coaches que levam esse autoconhecimento. Por exemplo, como eu faço? Eu faço palestras que equilibra todo mundo, ali com o conceito de todo mundo, e eu faço em alguns momentos acompanhamento individual, que eu acho que isso é um diferencial, que não só jogar o conteúdo, mas também acompanhar. Falar assim, fulano, o que você aprendeu do que eu falei? O que faz sentido isso na tua vida? Você entendeu? Então, começar a trazer ali um plano de ação para ele com aquele conhecimento que eu dei. Então, uma forma de buscar até o dono da empresa saber com quem ele trabalha. Então, imagina um jogo de xadrez ali, você saber quais são as peças que você tem para poder jogar a melhor estratégia. E qual o movimento que vai favorecer cada uma das peças, né? Que eu vejo, já entrando um pouquinho nos absurdos que a gente vê por aí, né? Que a pessoa utiliza esse conhecimento para manipular, ou utiliza esse conhecimento, né, para daqui a pouco, sei lá, começar a julgar ou rotular as pessoas, né? Ah, isso aí é o alto D, por isso que tá fazendo isso. Ah, tá vendo? Só podia ser um influente, tá ali tentando fazer amizade, não sei o quê. Enfim, das pessoas utilizarem disso, né, para tomar decisões unilaterais, digamos assim, né, com um interesse unilateral, e perdendo a riqueza, né, da oportunidade que esse conhecimento traz, de colocar a pessoa certa no lugar certo, como você falou, né, de valorizar os talentos. Então, acho muito importante a gente chamar atenção para isso, né, que esse conhecimento na mão de uma liderança é um poder, mas é também uma grande responsabilidade, né, para que a gente não caia na vala do rótulo, né, de achar que a pessoa, o síndrome de Gabriela, né, nasceu assim, vai morrer assim, então eu fiz um teste para sempre será desse jeito.
e começa a só ver a pessoa pelo que deu no teste, né? E como você falou, são tantos testes, são tantos pedacinhos da gente que não dá para dizer que com um teste você se conheceu 100% ou conheceu 100% uma pessoa e que pode, a partir daquele momento, só tratá-la como, né, o teste apresenta, né? Que outros erros você vê que acontecem, seja na aplicação de testes ou na busca do autoconhecimento, quanto no tratamento dessas informações? Eu utilizo muito o DISC, né? Quando a gente está falando aqui da ferramenta. Então, a gente tem que ter cuidado com a pessoa quando ela assimila aquele conteúdo e exatamente fala assim, eu sou um dominante, eu sou impaciente, que me aguentem, né? Ou então, eu sou influente, eu sou desorganizada e assim, ponto. Eu acredito, assim, que há uma tendência de coisas positivas e negativas, todos os 4 perfis comportamentais, mas você tem que ter um cuidado no erro, no sentido, assim, do rótulo que você dá e que você se dá. Porque a nossa autoimagem, ela é importante, né, Alice? Porque quando a gente tem uma imagem, é assim que a gente vai se comportar. Então, se eu tenho uma imagem de impaciente, como é que eu vou me comportar? Conforme a imagem que eu tenho. Então, existe uma distorção. Então, a falta do autoconhecimento faz tu ter uma distorção da tua imagem. Ou então, reafirmar de uma maneira ruim. Sim. E eu usa como desculpa, né? Ah, eu posso ser assim, eu fiz um teste, né? Eu sou assim mesmo. Sou bruto. Sim. Aí algumas pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil conforme, que é todo mais reservado, e aí ela tenta, de qualquer custo, achar que ela tem que ser extrovertida, às vezes ela pode ficar caricato, né? Tem que ter cuidado também de achar que alguém de referência, por exemplo, eu já vi um caso específico dentro de uma empresa que uma pessoa era conforme e tinha o chefe que era influente. Então ele achava o máximo aquilo, que ele conversava com as pessoas, influenciava, e ele não conseguia. Então, ele começou a tentar copiar alguns comportamentos do chefe para ver se ele ficava mais agradável. Só que começou a ficar caricato na empresa, que aquilo não estava condizente. Então, nem sempre o que você admira, que é uma imagem de sucesso, nem sempre tem a ver contigo. Então, isso é um erro. Você tem que ter cuidado nesse sentido, de não usar a informação, e você pode desenvolver. Eu acredito o seguinte, a gente não precisa ser todos, porque é impossível, a gente não pode ser o disco inteiro, nós podemos ser até 3 estilos, né, então, você pode ter só 1, ou 2, ou 3, nós temos um pouco de cada, mas existe uma predominância do estilo comportamental, então a gente pode ser até 3, 4 é impossível, invalida o teste. Então, se você não está satisfeito com o que deu o teu perfil, você pode desenvolver através de repente, um psicólogo, ou um coach, ou um consultor pode te ajudar ali a desenvolver a habilidade. Mas eu entendo o seguinte, que se não é fundamental para o resultado do teu negócio, você não necessariamente precisa desenvolver, você pode trazer pessoas que vão somar para você. Porque às vezes existe um desgaste muito grande. Eu preciso desenvolver isso, e aquilo vai me demandar muita energia, e não é. Será mesmo que você precisa desenvolver e trocar o perfil comportamental? Será que você não pode contar com alguém, de repente, na equipe que é mais estratégico, que o teu perfil não é, o teu perfil mais ali intuitivo, da criatividade? Então, eu entendo o seguinte, se for fundamental para o teu negócio desenvolver habilidade, vamos desenvolver. Se não for fundamental aquele talento, traz pessoas para alongar os teus braços. Então, acho que o erro nesse sentido, as pessoas querendo tentar ser todos os perfis comportamental. Além das coisas que a gente estava falando. E também, nesse ponto, né, a pessoa vai gerar uma pressão sobre ela de coisa que talvez para ela seja muito difícil, porque foge da natureza, foge da essência, né, enfim. Então, por exemplo, né, você falou, uma pessoa que é conforme, né, ou até um planejador que também está num outro perfil lá mais introspectivo, se forçar a ser influente, a pessoa ela pode ter até sintomas físicos, né? Ela vai ter dor de barriga, ela vai tremer. E será que ela precisa falar tanto assim em público? Será que é uma necessidade? Né? Então, às vezes, pensando na liderança, né? As pessoas imprimem nas outras também expectativas de comportamento padrão, só que as pessoas não são padronizadas, né? Então, eu não posso esperar que todo mundo tenha a mesma desenvoltura que um influente quando pega um microfone, por exemplo, para falar.
Tem gente que vai realmente passar mal e se gaguejar todo, falar lá, ó, é falta de treino. Não, são naturezas diferentes, né? Sim. Então, eu vejo que quando a gente começa a conhecer melhor a nossa equipe, né, ajuda o nosso cliente a conhecer melhor a equipe, existe abre-se uma porta para o respeito mais forte, né? Se a gente souber olhar isso, né? Que você fala assim, nossa, mas agora eu entendo por que para você é tão difícil conduzir uma reunião, porque não é a tua força, né? Mas ao contrário, preparar a reunião, trazer um relatório, um gráfico, meu Deus, tu faz muito melhor. Então, tu prepara e o outro apresenta, que tal? E aí você vai vendo, como você falou, né? Ampliando os braços, a complementariedade que tem numa equipe, com cada um de um jeito, quando a gente entende que cada um é de um jeito. Né? Porque se a gente olha que queria que todo mundo tivesse o mesmo padrão comportamental, a gente ou vai ter gente sofrendo para se enquadrar no padrão, ou gente se diminuindo, porque às vezes a pessoa pode ir muito mais além e tu tá exigindo pouco, né? E aí a pessoa fica ali naquela zona de desinteresse quase, e por falta de conhecimento não tá aproveitando, né? Os potenciais de cada um. Então, uma vez eu vi uma frase assim, Alice, só existe uma pessoa no mundo. Se existe igual a você, tem uma pessoa a mais. Entendeu? Então, se existe igual você exatamente, tem uma pessoa a mais, tá alguma coisa errada. Então, assim, eu entendo que o DISC, ele faz diminuir os conflitos, porque a gente julga menos. Da mesma ponta que vem aquele cara julga e rotula, mas tem outra ponta ali que faz você diminuir o julgamento no sentido de você entender que aquela pessoa, às vezes, não é tão fácil ela ser tão extrovertida e expor o sentimento. E a outra tem facilidade. Tranquilamente. Você sabe quando uma pessoa chega no trabalho que ela está feliz ou triste. Um influente. Mas um conforme que nem outra ponta. Ele tem dificuldade de expressar o sentimento e a emoção. Né? Porque o dominante e o conforme, eles são perfis racionais. E o influente e o estável são perfil da emoção. Então, julga pelo sentimento ou pelo pensamento. Então, quem julga pelo pensamento é o dominante e o conforme. Quem julga pelo sentimento é influente e estável. Isso faz total diferença na hora que você vai se relacionar com as pessoas. E até na tomada de decisão, né, quando você se rodeia de pessoas com perfis diferentes, você tem perspectivas analíticas, né, bem distintas que vão enriquecer a decisão, porque, né, pega uma pessoa, como você falou, que julga pelo sentimento, outra pelo pensamento, se vai só para um lado, pode ser que não esteja considerando algumas variáveis, né, então quando você junta elementos, né, que representam essas duas vertentes de tomada de decisão, olha que empresa mais ampla, né? A mente cresce. A gente fala, a mente, a mastermind, né? Você tem uma mente maior porque você foge um pouco do teu traço, né? Por exemplo, no meu teste do DISC, eu sou influente. Então, eu tenho todo um traço. Então, eu tenho uma tendência a tomar decisão a seguir dentro de um traço. E quando eu sento com uma pessoa que que é de outra natureza, que tem outro traço, poxa, a pessoa mostra isso, aí eu fico, nossa, tinha pensado nisso. Né? Para a pessoa é óbvio, assim como para mim é óbvio algumas coisas. Então, é muito bom a gente poder respeitar, acolher e usufruir, né, disso positivamente, porque a gente só ganha quando a gente tem gente diferente, né? E sabe que é bem interessante você falar ainda dos erros. Quando eu faço dentro das empresas o DISC, e aí o dono da empresa, ele tem um perfil, ele só quer contratar pessoas com perfis igual dele. Ele é dominante, ele quer dominante. Ele é influente, quer influente. Então, assim, olha que ele vai perder. O que nós vamos perder de trazer outras percepções acerca das situações que a gente vive? Entendeu? Então, é importante a gente não querer só o que é igual ao meu. Imagina todo mundo da minha equipe igual, com o mesmo perfil. Imagina a bagunça que vai ser isso. Exatamente. E a partir desses erros, assim, o que você sugere que as pessoas façam para minimizar esses erros ou para superá-los, né? Quais seriam as melhores práticas do uso das informações sobre
sobre perfil, dos testes, né, de personalidade. Até a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, né, nós adoramos testes, desde a época de revistinha, banca de jornal, né, descubra se você é ciumenta, descubra... Então, assim, a pessoa pode até ficar um pouco muito... faz tanto teste, né, que depois não sabe muito o que fazer com isso. O que eu faço com essa informação, né? Então, o que você sugere, né? Qual que é o passo a passo aqui para não cair nos erros, mas também para, de fato, aproveitar o benefício, né, desse conhecimento? O primeiro que eu entendo assim de primordial é saber o que aquela função ela vai exigir de perfil comportamental, né? O que quais são as competências que aquela posição dentro da empresa vai exigir de perfil comportamental. Porque eu já vi assim, na prática, eu já atendi 2 irmãos que eram sócios, e um era influente e estava na área financeira. O outro era conforme e estava na área comercial. E aí eles perceberam que eles estavam em lugares diferentes. Trocado. Trocaram de cadeira e tudo ficou muito, muito bonito. Então, assim, é muito importante saber o que aquele cargo, aquelas atividades precisam daquele perfil. Então, quando vou mapear do zero, vou fazer um recrutamento de seleção, então vou colocar pessoas, vou promover ou desenvolver alguém que já está lá. Saber qual é aquela atividade. Então, assim, a pessoa ela pode fazer tudo, só que ela vai exigir mais facilidade em algumas coisas e outras pessoas vão ter menos facilidade em certas coisas. E pode desenvolver, a gente está aqui em evolução. Então, fazer o mapeamento do perfil, aplicar o teste e não só dar o conhecimento. Não... E aí, quando a gente vai lá, aplica o teste, e aí, o que eu vou fazer com aquele conteúdo? Algumas pessoas falam assim, nossa, eu sabia que eu era assim, mas você fazendo um teste e me mostrando faz todo sentido. E confirma, né? Confirma. E fala assim, nossa, tem gente que fala assim, nossa, que incrível, eu não sabia que eu tinha todo esse talento. Então, para cada pessoa é uma reação. E aí, o que a gente consegue fazer? Eu costumo fazer uma matriz SWOT, uma SWOT pessoal, que a gente está acostumado a ver a gente fazer uma matriz SWOT no nível estratégico da empresa. Então, eu já aplico, bom, vamos lá. E aí, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, ameaças e fraquezas, colocam no objetivo. E criando um plano de ação, porque conhecimento pelo conhecimento e você não usar e fazer um plano de ação não faz sentido. Então, o que eu vou fazer com esse conteúdo? E o adulto, né, na andragogia, a gente aprende que ele quer saber o que de prático eu vou usar isso para minha vida. O que vai servir? Ninguém quer perder tempo. Então, acaba que aquele conteúdo, que é um conteúdo relevante, né, a gente gera ali um relatório com várias informações, com análise de competências, pontos fortes e pontos a melhorar, motivação, desmotivação, quais são os teus talentos. Você pega isso e faz um plano de ação. Você está feliz com esse perfil? Faz sentido para ti? Você quer melhorar? Em que aspecto você quer melhorar? Aí cria um objetivo de onde ele está e onde ele quer chegar. E aí criar um plano de ação para desenvolvimento. Então, de repente, ele quer traçar uma carreira, ou então ele quer crescer a empresa. Então, é nesse sentido que a gente tem que pegar. E aí, tu tem, no recrutamento e seleção, quando as pessoas usam o DISC, tem que ter cuidado em não usar só o conhecimento do teste para ser a única informação relevante. Eu acho que o feeling ali da entrevista, você saber e checar se aquelas informações estão coerentes, é importante. Então, eu acredito que nunca o teste ele é o final. Ele é um suporte para você tomar decisão, entendeu? É dos, né? Um dos elementos. Sim. Ele tem que ser checado algumas informações, é importante. Perfeito. E para quem está prestando consultoria, né, e teve acesso, começou a conhecer sobre DISC, perfis comportamentais, o que você sugere para essa pessoa, né, em que momento que cabe, né, utilizar essa ferramenta, se é só para o processo seletivo ou se tem outro momento na organização que é útil, né, lançar mão disso para um planejamento? Eu acredito que é fundamental aplicar na liderança ou nos donos da empresa. É bem importante ele conhecer.
e levar esse conhecimento para eles, aplicar na equipe. Porque vai andar mais você saber quem é quem ali na equipe, qual é o papel, qual é o perfil, porque cada pessoa se motiva de um jeito. Então, se você entender, é que nem filho, a gente não pode criar igual, né? Cada um se motiva de uma maneira. Então, o funcionário também. Então, o consultor ele pode levar isso para o líder, o dono da empresa, que você vai dizer um se motiva com reconhecimento, você tem que falar, o outro não, só com e-mail, ou então só chamar, um gosta de em público, o outro particular. Então, cada um tem um jeito. Então, para você gerenciar melhor a tua equipe, essa ferramenta ela é fundamental. E tem uma frase que a gente sempre escuta assim: trate o outro como a si mesmo. E quando a gente entende de DISC, isso é mal falado, né? Nossa, eu até já fiz a cara feia por causa disso, assim, porque eu fui criada com isso, né? Não faça aos outros que você não gostaria que você fizesse a você, e faça. E como isso, né, gente? Você vai na maior das boas intenções, né? Tratando como você gostaria de ser tratado, e a pessoa gostaria de ter outro tratamento, porque é outra pessoa. Ele gosta de ser tratado, né? Nossa, isso eu acho que... consultoria para as relações humanas, para tudo, né? Até o teu casamento. Nossa Senhora, para tudo. Porque, de fato, né, a gente projeta no outro as nossas expectativas e isso pode ser, assim, pode ser que acerte, pode ser que erre, né? Mas, assim, é 50-50, porque você não sabe. Na verdade, não é nem 50-50, é 25, né? Porque são 4 perfis, você só tem 25, os outros 75. E o outro for que nem o seu perfil, tá tudo certo. Você vai acertar. Então, quando 25% de chance de acertar. Quando eu faço consultoria, assim, em lojas, né, de varejo, algo assim, e aí eu faço treinamento de atendimento ao cliente, aí eu falo, gente, tem cliente que gosta de falar, oi, bom dia, não sei o quê, e quer tocar, e dar 2 beijinhos, quer abraçar. O outro fala, não fica me seguindo na loja. Gente, isso é perfil comportamental. Verdade. Então, você tem que saber aonde é que o teu cliente... e tem como mapear com o tempo. Você não precisa mais do teste. Com o tempo, você fica com o olhar tão apurado que você vê a forma como vai falar. Por exemplo, um estável vai falar com um tom mais gentil, mais baixinho, vai falar da família, dos amigos, ajudar. O influente vai ser mais extrovertido, mais falante, vai falar de um assunto, trocar de um assunto, fica amigo do Uber, né? É uma loucura. E o dominante é assim, bora, papo reto. Então, a gente começa a ver não só precisando aplicar o perfil dali do teste. Claro que o teste ele valida, a gente não pode rotular, mas quando você tem uma imagem de como você entende as pessoas e categorizar nelas, se torna mais fácil a convivência entre as pessoas. E aí, o que acontece dentro da empresa real? Um dominante liga e fala assim para um estável, olha, eu quero a informação tal agora. Aí o estável vai falar, não, mas tem que ver, tem que checar. Aí ele vai falar assim, nossa, como você é lento, né? Então, a gente começa a ver a realidade acontecendo. Então, um vai desbravando, o outro vai ponderando, o outro vai consertando, e cada um tem o seu perfil e cada um tem seu papel ali. O financeiro está ali, de repente, para controlar, para dizer que não para os setores. Então, assim, o comercial para vender. Então, cada um vai carregar ali, de certa forma, o seu perfil, a sua missão ali daquele carro que está te exigindo. Então, quando a gente entende isso, por que roda, por que briga, porque acontece como você enxerga as coisas no disco, ele é fantástico por conta dessas situações que a gente percebe no dia a dia mesmo. E aí pensando, né, no caso do empresário de pequeno porte, né, de uma empresa pequena, que ele tem funções que demandariam perfis diferentes, mas é a mesma pessoa que faz. Então, quando a gente vai para a consultoria, a gente vê, nossa, mas isso aqui você faz tão bem, isso aqui não rola. Por quê? Porque precisava de um outro perfil, né? Então, a gente até pode, a partir dessas ferramentas, auxiliar esse empresário a delegar, né? O que de fato não vai rolar pelo perfil da pessoa. Precisa ter uma outra pessoa com outro perfil para que a empresa flua melhor, né? Porque às vezes a pessoa fica ali insistindo em fazer algo que ela não é a melhor pessoa para fazer, mesmo que seja o dono da empresa, né? Então, saber também guiar, né? Nós como consultores, saber guiar o empresário a abrir mão,
porque eu vejo que muitas vezes, né, a pessoa quer cuidar, como você deu o exemplo, né, da vendas e da finanças, são necessidades muito diferentes, e a pessoa tá ali segurando os dois. Então, calma, vamos, vamos distribuir. Isso que você falou em delegar, né? Porque quem tem perfil do controle, do perfeccionismo, que eu sei tudo como deve ser feito, né? Aí você não quer delegar, e aí você quer controlar, e você está sobrecarregado, daqui a pouco você está com dor na coluna, você não aguenta o peso emocional de querer controlar tudo. Será que realmente eu preciso controlar tudo? E aí isso também é perfil comportamental. O que eu preciso aprender a delegar? O que eu preciso confiar e depois ir lá conferir? Exato. Então, isso, a tomada de decisão tem tudo a ver com o perfil e a história de vida daquela pessoa. Sim, e a história de vida da empresa também, né? Porque a gente vai absorvendo da empresa memórias, né? Que vão assimilando os padrões, né? Toda vez que eu faço isso, acontece aquilo na empresa e tal. Mas, nossa, gente, obrigada por esse papo, Tayana. Dá vontade de ficar aqui horas e horas falando sobre. Porque, pessoas, né? Cada um, mas eu acho que essa frase que tu trouxe é maravilhosa. Não trate como você gostaria de ser tratado, assim, como a própria pessoa. Né? Porque assim. Aí é bom lembrar que não existe duas pessoas igual a você, senão uma tá a mais. Esse é o máximo. Porque alguém sobrando. Alguém sobrando, não existe. E aí você querer tratar o outro como você gostaria também enfim. Falando de teste também, tem aqueles 5 linguagens do amor, que fala sobre como as pessoas entendem, e acaba que a pessoa quer mostrar amor como ela entende, e não como o outro, e aí gera toda uma confusão. Então, tem tantos testes, tanta ferramenta bacana que vão criando e vão trazendo autoconhecimento, e eu sou apaixonada por esse tema, eu falaria aqui horas e horas com você. Ai, que delícia. Mas, enfim, a gente precisa encerrar o nosso PDCast, né? Porque ele tem um tempo determinado, mas tá, obrigada. Obrigada por esse presente, desses minutos aqui da sua vida, do seu conhecimento para compartilhar com a gente. Para quem está nos ouvindo no Spotify, nos assistindo no YouTube, tem muito mais de onde saiu este, né? Estamos em várias edições de PDCast sobre vários temas. E Tayana, a casa está aberta quando você puder e quiser voltar, tá? Vamos falar muito sobre pessoas e é uma delícia. É um prazer falar com você e espero encontrar nos próximos. Vou seguir lá para acompanhar todos os vídeos. Então tá bom. Beijo, gente. Até o próximo, então. Tchau, tchau. Tchau.